E aí pessoal, basicamente hoje, então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre a respiração celular. No caso, a aula de hoje ela tá um pouco mais longa que o normal, por causa que eu vou ter que falar sobre muito conceito básico, também por causa que o tema de hoje ele é um pouco mais extenso e complexo para ser compreendido. Lembrando também que, como nas outras aulas, todo o conteúdo que eu passar aqui hoje, e até mais um pouco dele, vai estar disponível depois no Drive, no link da descrição para vocês estudarem em casa. E também hoje, basicamente, eu vou falar principalmente sobre a respiração celular aeróbica, que vai ter oxigênio. E eu vou dar uma leve pincelada sobre a anaeróbica, que é a que não tem oxigênio também. Então, vamos lá. Alguns dos principais conceitos que a gente vai ter que estudar antes de conseguir entender a respiração celular vai ser que, primeiro, a célula sempre vai usar energia. Qualquer coisa que a célula vai fazer, vai haver um gasto de energia. E no caso, e por consequência, todos os processos básicos para a vida vão precisar de energia. E da onde que a célula vai pegar essa energia? Então, basicamente, a fonte de energia que a célula vai usar vai ser a molécula de ATP. E o que é o ATP? A sigla ATP ela quer dizer basicamente adenosina trifosfato. Ela é uma molécula de adenosina que vai ser seguida por 3 agrupamentos fosfato. E como é que ela vai ser usada para gerar energia para a célula? Então, acontece que no ATP, o processo químico vai ser usado para gerar essa energia vai ser a quebra de um dos grupamentos fosfato da molécula de ATP, o que vai gerar energia que vai ser usada pela célula e também vai gerar a molécula de ADP, que é a adenosina difosfato. Então, basicamente, a molécula de ATP ela é carregada de energia, que é usada pela célula, e a ADP vai ser a versão descarregada dela que vai surgir após a célula usar ela. E como é que a célula vai fazer para ela voltar até o ATP de novo? Então, basicamente, o que a célula faz, e o que vai ser o princípio fundamental da respiração celular, vai ser você pegar o ADP, que é a molécula descarregada, e então você coloca nele mais um grupo fosfato, para ele voltar a ter 3 grupos fosfato, voltando assim a ser um ATP carregado e pronto para o uso da célula. O que a gente também precisa saber vai ser sobre as moléculas transportadoras de energia. Basicamente, elas são subprodutos das reações da respiração celular. Elas são basicamente o NADH e o FADH2. Eles são moléculas que vão pegar a energia resultante que vai ser liberada no meio de certas etapas em certos processos da respiração celular. Lembrando que quando eu digo energia, eu quero dizer elétrons livres que vão ser liberados, e onde basicamente o que eles vão fazer é absorver esses elétrons, sofrendo redução, e ficando assim carregados de energia, que vai ser utilizada mais para frente na última etapa da respiração celular. Outro conceito meio fundamental que a gente também vai ter que saber vai ser o que é uma mitocôndria. Basicamente, a mitocôndria ela é uma das organelas presentes no citoplasma da célula. Ela possui um DNA próprio, diferente do resto da célula, e ela é o local que vai ser produzida energia na célula. Nela a gente vai ter o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa. E quais que seriam as partes da respiração celular como um todo? Então, no caso da presença do oxigênio, que vai ser a respiração aeróbica, vamos ter a seguinte ordem, vai ser a glicólise, o ciclo de Krebs e, por último, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. E quando não se tem oxigênio, vai acontecer a respiração aeróbica, onde basicamente o principal processo de produção de energia vai ser através da fermentação láctea nos músculos. A respiração celular, então, ela começa com a glicólise. É o primeiro processo da respiração celular que vai ocorrer basicamente com carboidratos. Então, a gente vai ter o carboidrato que vai ser quebrado pelas nossas enzimas em açúcares mais simples até chegar na glicose. A glicólise, então, ela vai ter 2 fases. A primeira é a preparatória, onde a célula vai gastar 2 moléculas de ATP. E a segunda vai ser a fase compensatória, onde a gente vai ter na célula a produção de 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, que são moléculas de 3 carbonos, que vamos usar essa informação mais para frente. E também a gente vai ter a produção de 4 ATP. Só lembrando que como a gente gastou 2 ATP na fase preparatória, vamos ter um saldo final de 2 ATPs. E qual que vai ser então o destino do piruvato produzido? Basicamente, se a gente não tiver oxigênio, a célula vai pegar e vai fazer respiração anaeróbica, onde ela vai pegar esse piruvato, vai mandar ele para o músculo
E no músculo, então, vai ser feita a fermentação láctea, que vai gerar o ácido lático. E o ácido lático, em grandes quantidades, ele acaba aumentando o pH do sangue, causando assim uma acidose. Então, para o organismo combater isso, ele pega o ácido lático acumulado no músculo e joga para o fígado. No fígado, esse ácido lático, então, vai ser convertido em glicose novamente, e essa glicose vai voltar de novo lá para a minha glicólise. E isso vai ser chamado de ciclo de Cori. O problema disso é que se meu organismo não tem oxigênio, ele acaba ficando preso no ciclo de Cori. E o organismo vai produzir muita pouca energia comparado se tivesse oxigênio. E se acaso eu tenho oxigênio normalmente? Nesse caso, o que vai acontecer é o caminho normal, onde eu vou ter basicamente o meu piruvato reagindo com um complexo enzimático chamado PDH, que é o complexo da piruvato deshidrogenase. E o produto resultante dessa reação é o que vai entrar no ciclo de Krebs, que é a próxima etapa. Então, basicamente, ela é o complexo de enzimas formado pelas enzimas E1, E2 e E3. Esse complexo enzimático precisa de 5 fatores, que são o TPP, que é a vitamina B1, o FAD, que é a vitamina B2, o NAD, que é a vitamina B3, e a coenzima A, que é a vitamina B5, e o lipoato. E se por acaso não tiver algum desses cofatores, ou não tiver as vitaminas que originam eles, eu não vou ter o funcionamento correto da minha PDH. E com isso, eu não vou conseguir fazer com que o piruvato esteja apto para entrar no ciclo de Krebs. E, nesse caso, ele vai entrar de novo no ciclo de Cori, voltando para o músculo, para fazer a fermentação láctea e depois indo para o fígado. Porém, como eu já disse anteriormente, esse processo ele gera muito menos energia para o organismo. E em caso de, por exemplo, a pessoa que já são alcoólatras, o álcool ele vai impedir a absorção das vitaminas do complexo B, o que faz com que muitas pessoas alcoólatras possam ter sintomas como confusão mental, devido ao fato que o organismo delas não consegue dar continuidade aos processos da respiração aeróbica, que gera muito mais energia do que a respiração anaeróbica. Seguindo então, se eu tiver oxigênio e todos os cofatores necessários para a PDH funcionar, eu vou ter então a seguinte reação, onde basicamente tem o piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, ele vai reagir com o complexo enzimático, que vai gerar o acetilcoenzima A, que é uma molécula de 2 carbonos, e também vai gerar 2 moléculas do NADH. Indo para a próxima etapa, a gente vai ter o ciclo de Krebs. Ele vai ser realizado no interior da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Aqui, basicamente, como está na imagem, eu vou ter o acetilcoenzima A, uma molécula de 2 carbonos, entrando no ciclo reagindo com o oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos, o que vai gerar o citrato, que é uma molécula de 6 carbonos. Então, o citrato, ele vira o isocianato, que perde uma molécula de CO2 e produz uma molécula de NADH, gerando o alfa-cetoglutarato, uma molécula de 5 carbonos. O alfa-cetoglutarato, então, ele perde mais uma molécula de CO2, sendo essas 2 moléculas de CO2 é o gás carbônico que a gente libera na respiração. E também vai acabar gerando uma molécula de NADH. E vira o succinilcoenzima A, uma molécula de 4 carbonos. O succinilcoenzima A, então, se transforma em succinato, produzindo um GTP. O GTP, ele é uma molécula extremamente semelhante ao ATP, sendo que até em certos lugares ele é considerado como um ATP, pois ele tem a mesma função e é usado da mesma maneira pela célula. O succinato, então, vai se transformar no fumarato, gerando uma molécula de FADH2. Depois tem a formação no malato, e o malato vai gerar o oxalacetato, e também uma molécula de NADH. O oxalacetato, então, ele volta a se ligar com a próxima acetilcoenzima A, continuando assim o ciclo de Krebs. Então, todas as reações que eu falei até agora, que ocorrem no ciclo de Krebs, você não necessariamente precisa saber ou decorar todas elas. O que você precisa saber, basicamente, é o saldo final do ciclo de Krebs, onde, em uma volta, você produz 3 moléculas de NADH, uma de GTP/ATP e uma de FADH2. Nesse caso, você tem que se lembrar que como a gente tem 2 moléculas de piruvato que foram formadas ao fim da glicose, eu vou ter 2 moléculas de acetilcoenzima A entrando no ciclo de Krebs, ou seja, uma molécula de glicose permite que o ciclo dê 2 voltas no ciclo de Krebs. E nesse caso, o saldo final, como a molécula de glicose, vai ser 6 NADH,
2 GTP/ATP e 2 FADH2, porque eu tenho que lembrar que uma molécula de glicose permite 2 voltas no ciclo de Krebs. E agora vamos para a última etapa da respiração celular, que vai ser a cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa. Então, basicamente ela ocorre nas cristas mitocondriais. Aqui, como vocês observam na imagem, esse negócio que a gente tem em verde são proteínas de membrana. A gente tem a 1, a 2, a 3 e a 4. E a última mais à direita é a ATP sintase, que é um complexo enzimático. Basicamente, todas as moléculas de NADH que foram produzidas anteriormente vão chegar aqui e vão transferir a sua energia na proteína de membrana número 1. E lembra que no NADH e FADH2 eles têm elétrons. Esses elétrons então vão ser liberados na proteína de membrana e ela vai utilizar ela para bombear 10 átomos de hidrogênio positivos ou prótons, passar como você quiser, da matriz mitocondrial, que é onde ocorreu o ciclo de Krebs, para entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. O FADH2 ele vai chegar na proteína de membrana número 2 e também vai colocar a sua energia ali, ou seja, seus elétrons. Como você vê na imagem, a proteína 2 ela não chega a atravessar a membrana interna da mitocôndria. Por isso, o citocromo C, também conhecido como ubiquinona ou coenzima Q10, ele carrega 6 prótons que são bombeados com a energia do FADH2 e os elétrons do FADH2 e NADH até a proteína 3. E na proteína de membrana 3, os prótons que foram bombeados com a energia do FADH2 vão para o espaço entre membranas, e os elétrons que o citocromo C trouxe são levados até a proteína 4, que usa esses elétrons para bombear mais alguns prótons para o espaço entre membranas. Depois, os elétrons saem e se unem com o oxigênio. O oxigênio, então, ele é o aceptor final de elétrons da cadeia transportadora de elétrons, e também vai se juntar com alguns prótons ou átomos de hidrogênio, o que vai formar H2O. Então, conforme mais moléculas de NADH e FADH2 vão chegando, mais moléculas de hidrogênio vão sendo bombeadas para dentro do espaço entre membranas, o que vai gerar um gradiente de concentração, onde na matriz mitocondrial eu vou ter pouco hidrogênio e na parte entre membranas eu vou ter muito hidrogênio. Sendo assim, eu vou ter ativação da enzima ATP sintase, onde basicamente os meus prótons bombeados por espaço entre membranas vão voltar para a matriz mitocondrial, passando por essa enzima, e a cada 4 prótons que passarem por essa enzima, ela vai realizar então a união de uma molécula de ATP com mais um grupo fosfato, o que cria novas moléculas de ATP. Então, nos cálculos finais da fosforilação oxidativa, vão ser precisos 4 prótons para produzir um ATP. E sabemos que cada NADH fornece 10 prótons, logo gera 2,5 ATP cada. E cada FADH2 fornece 6 prótons, então ele gera 1,5 ATP. Sabemos que em toda a respiração celular a gente produziu 10 moléculas de NADH e 2 de FADH2. Então, fazendo assim os cálculos, nós temos a produção de 28 moléculas de ATP nessa etapa. Então, para terminar, ao todo na respiração celular eu vou produzir 2 ATP na glicose, 2 ATP no ciclo de Krebs, e na fosforilação oxidativa eu vou produzir 28 ATPs, ou seja, com uma molécula de glicose no meu organismo, eu sou capaz de produzir 32 moléculas de ATP na respiração aeróbica. No caso, eu vou ficando por aqui. A aula de hoje era só isso, e lembrando que sempre na descrição vai ter o conteúdo da aula, com mais material adicional como questões e mais imagens para você treinar esse conteúdo em casa, e até mais.